Olá, seja muito bem-vindo ao culto online promovido pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana aqui de Nova Petrópolis. É uma grande alegria receber cada um de vocês no nosso ambiente virtual para ouvir a Palavra de Deus e também louvar o seu nome e ser edificado como igreja. Gostaria de saudar cada um de vocês com o Salmo 144, versículo 15, que diz: "Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor." O meu desejo é que cada um de vocês seja inundado pela alegria que há em saber que Deus é o nosso Senhor. A nossa alegria, portanto, não está no que nós fazemos ou deixamos de fazer, no que nós conquistamos ou deixamos de conquistar, mas está no fato de que Deus é o nosso Senhor. Isso nos sustenta e isso nos alegra. Deus esse que, mesmo no culto online, se revela a nós e se manifesta a cada um de nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido cada um de vocês para que juntos oremos ao nosso Deus. Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos agora neste culto, ouvindo da Tua Palavra e podendo também louvar e bendizer o Teu santo e poderoso nome. Guia-nos, Senhor, e conduz-nos neste momento, para que, de fato, a Tua Palavra penetre profundamente os nossos corações, para que sejamos edificados por ela e possamos viver cada dia mais conforme a Tua vontade. Que esse culto seja um momento de alegria porque Tu és o nosso Senhor. Conduz-nos nessa manhã, conduz-nos neste momento de culto, conduz-nos nessa tarde, conduz-nos nessa noite. Que Tu estejas conosco aonde estivermos e em qualquer momento do nosso dia que estivermos ouvindo a Tua Palavra. Guia-nos, Senhor, abençoa-nos e dirige-nos. Essa é a nossa oração e nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Fique agora então com o restante do culto, com os hinos, também com a pregação da Palavra.
bíblica prevista como texto base da pregação deste domingo. Nós a encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 1 até o versículo 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Até aqui, palavras do Senhor. Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo e comigo nesta hora. Amém. Você se lembra do tempo em que seu filho ou sua filha começava a falar? Você lembra como balbuciava palavrinhas como papa, mama? Isto era uma festa para vocês. Ou talvez você teve esta experiência recentemente com sobrinhos ou netos. É muito bonita essa fase em que aprendem novas palavras. E falam estas palavras muitas vezes fora do contexto, o que provoca boas risadas. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses pode ter sido o primeiro livro do Novo Testamento a ser redigido. Estamos por volta do ano 50 da era cristã. E sendo o primeiro documento escrito, temos aqui palavras novas e realidades novas que passaram a impactar a cristandade a partir de então. Que palavras foram estas? Que realidades foram estas? Vamos conversar sobre isto com você. Na saudação inicial a esta carta, os três autores, Paulo, Silas e Timóteo, escrevem a Igreja de Tessalônica. Igreja. Eclesia é uma palavra com novo sentido. Até então ela significava a assembleia do povo reunido para falar sobre as coisas da cidade. Agora passa a significar uma comunidade que se reúne em nome de Jesus Cristo. Eclesia, igreja, ganha um sentido totalmente novo e desconhecido para o mundo daquela época. Outra palavra nova que os tessalonicenses têm agora no papel é evangelho. Evangelho significava a notícia de vitória trazidos pelos mensageiros do campo de guerra. A notícia da vitória,
de um povo sobre o outro. Mas agora, evangelho significa a boa notícia a respeito da salvação em Cristo Jesus. Vejam vocês como estão desgastadas algumas palavras centrais para a fé cristã. Palavras como igreja, evangelho, irmãos e irmãs, graça e paz, muitas vezes não nos falam mais muita coisa. Mas elas têm um conteúdo que contagia, que anima, quando moram dentro do coração e não apenas na cabeça. Quando não são apenas conceitos, mas falam de um novo estilo de vida, de uma nova forma também de se relacionar com as outras pessoas. Igreja é, pois, comunidade viva. É formada por diferentes membros que formam um corpo, diria o apóstolo Paulo mais tarde aos Coríntios. É importante que a gente redescubra hoje que Evangelho é a mensagem boa e alegre sobre Cristo. Evangelho vai além de uma prédica como esta. Por si só, ela não é Evangelho. Ela se torna Evangelho quando se aninha em nosso coração, quando transforma emoções, pensamentos e atitudes. Eu tento, aliás, imaginar a alegria desses primeiros leitores da carta ao lerem palavras como irmãos amados por Deus. Claro que eles conheciam o que isso significava. Paulo e os outros missionários pregaram o Evangelho de Cristo naquela cidade, fundaram a comunidade e ensinaram por um tempo os principais conceitos da nova fé cristã. Mas agora é bem diferente. Eles têm uma carta redigida num material caro. Eles, uma pequena e frágil comunidade, passa a receber palavras de elogio e de apoio. É como se ouvissem a própria voz do apóstolo: nas nossas orações sempre damos graças a Deus por vocês. Como lhes fez bem receber elogios sobre a fé que eles puseram em prática, e como sofreram por amar aos outros, e como era firme a esperança na vinda de Cristo. Olhando para nós, sabemos nós elogiar as pessoas que colaboram em nossas comunidades? Quantas vezes observações críticas e maldosas dividem famílias e comunidades. Mas como faz bem ouvir um muito obrigado por aquilo que você fez. Hoje, eu, como pregador, quero dizer a vocês um muito obrigado. Obrigado pelas palavras de incentivo e de ânimo nesse tempo de pandemia. Muito obrigado a vocês, presbíteros e presbíteras, pela dedicação à causa de Deus na sua comunidade. Obrigado aos grupos de louvor, que também aqui nos cultos de vídeo têm colaborado com seus dons. Muito obrigado a todos os grupos da paróquia. Muito obrigado pela sua contribuição financeira para manter a paróquia, seus pastores e a secretaria. Sim, nós temos na SLB muitos motivos de gratidão pelas pessoas preciosas que estão ao nosso lado e que estão ao teu lado, meu irmão, minha irmã na fé. A comunidade dos Tessalonicenses, ela foi exemplo e modelo para outras comunidades das regiões vizinhas da Macedônia e da Acaia. Elas, os vizinhos, ouviam falar 3 coisas sobre os Tessalonicenses. 3 notícias. A primeira, ouviam falar que eles receberam bem o apóstolo Paulo e seus companheiros. Foram hospitaleiros. Merecem ser chamados de irmãos amados. E entre nós, como anda a hospitalidade? Ainda abrimos nossas casas para receber visitas? Abrimos nossas casas para receber um grupo de estudo bíblico, de oração, de comunhão? Lógico que agora na pandemia tudo isso é muito limitado, mas e antes? E como será depois? Sabemos nós acolher bem as pessoas de fora, como nós falamos, que vêm morar em nossa localidade, nosso bairro, em nossa cidade? O texto de hoje nos desafia para isso. E uma segunda coisa que causou boa impressão
foi o abandono dos ídolos para se voltarem somente a Deus. As cidades antigas estavam cheias de templos, em cada colina, em cada montanha, um templo a um Deus diferente. Também o poder político tinha algo de religioso, sendo César, o imperador, considerado filho de Deus. O governante romano era adorado como um Deus na terra. E as pessoas cristãs que se negavam a prestar culto ao imperador sofriam retaliações, sofriam perseguições, eram presos. Aquela comunidade é uma comunidade sofrida que renunciou a todo tipo de idolatria e passou a servir e adorar somente Jesus Cristo como Senhor e Deus. Eu volto a perguntar, que ídolos pedem hoje a nossa adoração? Temos, na verdade, um supermercado religioso e místico para todos os gostos. Como escolher o melhor? Os ídolos hoje podem ter aparências bonitas, de sucesso, de riqueza, de lucro fácil. Os ídolos hoje podem ter a ver com mensagens e imagens da internet que elogiam a vaidade, o egoísmo. Quantos casais são abalados em seus relacionamentos porque uma terceira pessoa se infiltrou através da internet? Eu passo para a terceira e última boa informação que chegou aos vizinhos sobre os Tessalonicenses, é que esta comunidade vivia na esperança da volta de Cristo para juízo e salvação. É gente que sofre no tempo presente, é verdade, mas aguarda um futuro de salvação e de alívio de todas as dores. A esperança deles não é apenas uma simples fuga da realidade sofrida desse mundo. A esperança cristã é como uma âncora, nos diz Hebreus 6,19. Esta âncora que é jogada lá na frente, fora do barco, mas que mantém a tripulação em segurança. Que nós também tenhamos esta esperança na salvação completa em Cristo, para vivermos estes dias de pandemia, que tem todas as suas limitações, que vivamos com paciência, com novo ânimo, com criatividade, com inspiração, que vem de Deus, para que o bom e alegre evangelho chegue a mais pessoas. Que os bons exemplos destes irmãos e irmãs da primeira hora do cristianismo, lá do ano 50, sejam uma fonte de inspiração hoje e nos dias que se seguem. Que Deus abençoe estas palavras em nossos corações. Amém.
E assim, queridos, queremos encerrar esse culto e nós fazemos sabedores de que temos muitos motivos para agradecer a Deus pela nossa comunidade e elogiar também e dar honra a muitas pessoas que colaboram e estão juntos de nós, servindo ao Evangelho. Hoje nós ouvimos isso e realmente nos alegramos quando todos se colocam à disposição como instrumentos de Deus e também de louvor a Deus com suas vidas. Eu convido então que oremos ao nosso Deus. Querido e amado Deus, nós te agradecemos profundamente por cada pessoa que tu levantas, que tu capacitas, que tu coloca diante desse grande poder, desse grande reino que é o teu evangelho que manifesta o teu amor, a boa notícia que temos da vitória de Cristo Jesus por sobre todas as coisas. Nos rendemos a ti, confiamos em ti. Nos colocamos alegres assim juntos, como comunidade que faz diferença no seu local, no seu bairro, na sua cidade, assim como nós temos aqui em Nova Petrópolis. Que tu ergas cada vez mais pessoas, levante pessoas para agir em favor do teu reino, propagar a tua palavra, testemunhar com suas vidas do teu grande amor, do teu perdão, da reconciliação que temos em Cristo Jesus. E assim também usa-nos como instrumentos que consolam, que acolhem, que abraçam a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que também se sentem desamparados ou sozinhos. Nós somos unidos por meio de ti e contigo queremos agir nesse mundo. Te agradecemos então por essa grande oportunidade que tu nos deste. E assim, também obedecendo a Cristo Jesus, nós juntos oramos a oração que ele nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim que o bondoso Deus, o Deus triuno, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele te abençoe, te guie e te use, hoje e para todo sempre. Amém. E uma ótima semana a todos nós.